Olá, bem-vindo ao canal. Este é o quinto vídeo que eu gravo sobre o Sermão da Montanha. Este sermão é a carta de princípios do reino de Jesus Cristo. E se queremos ser súditos de Jesus Cristo, nós precisamos de entender as máximas que ele traz neste sermão. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte. Como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão não é algo natural para um ser humano que vive neste mundo. Ellen White diz que a natureza humana está sempre lutando por se manifestar, pronta para a disputa. Mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se do próprio eu, do orgulho, do amor da supremacia, e há silêncio na alma. Para tratarmos desta bem-aventurança, bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra, eu me lembrei da história de Moisés. Moisés foi um garoto, um bebê, que nasceu num momento de extrema crise para o povo de Deus. Eles eram escravos no Egito. E havia uma ordem do faraó do Egito para que fossem mortos todos os bebês do sexo masculino. Joquebede, sua mãe, elaborou um plano e colocou o bebê num cesto de vime no rio Nilo, o rio que era considerado sagrado. A filha do faraó, vindo banhar-se no Nilo, viu aquele bebê que boiava naquele cesto. Entendendo que era uma dádiva do Nilo, porque o Nilo era considerado um deus para os egípcios, ela tomou esse bebê nos braços. Ela sabia que o bebê era judeu e ela se dispôs a adotá-lo como filho, permitindo, no entanto, que Joquebede, a verdadeira mãe, criasse. E Joquebede criou Moisés, contando para ele as histórias do povo de Deus e dizendo para ele os planos de Deus para com o seu povo. Chegou o dia em que Moisés foi levado para o palácio e foi entregue então para a sua educação ali no palácio. Era de se presumir que Deus tivesse um plano e que Moisés viesse a ser um faraó e libertasse o povo de Deus. Eu creio que assim pensava o próprio Moisés. No entanto, Moisés, tendo sido educado em toda a cultura egípcia, conhecendo todos os saberes dos egípcios, ele mantinha suas ligações afetivas com o seu povo. E um dia, passeando, viu que um egípcio açoitava um dos seus irmãos. Ele matou o egípcio. Ele foi descoberto e, sabendo que poderia sofrer seríssimas consequências, Moisés fugiu para o deserto. Nós, os que seguimos a Deus, os que buscamos ser pessoas do reino de Jesus Cristo, nós temos uma seríssima dificuldade para sermos mansos, para sermos pessoas pacíficas. E isto dentro da própria igreja. George Chevreul, que tem um belíssimo livro sobre o Sermão da Montanha, ele diz em determinada altura que no tempo das lutas contra o arianismo, Santo Hilário de Poitiers exclamava: ai de nós! A igreja ameaça com o exílio e a prisão. Quer que acreditem nela à força, ela em quem outrora acreditavam no exílio e nas prisões. Aqueles que foram mártires no segundo, terceiro séculos e no quarto século também, esses mártires testemunhavam pela sua mansidão, pela sua coragem, e era da prisão e do exílio que eles conquistavam novos conversos. Mas agora a igreja, segundo está dizendo aqui a citação de George Chevreul, a igreja agora quer que acredite, que as pessoas acreditem nela à força. Quando pela primeira vez um herético
Prisciliano foi punido com a morte no ano 380, a maioria dos bispos do Ocidente, tendo à frente São Martinho, protestou energicamente. Enquanto no Oriente São João Crisóstomo fazia esta séria ameaça, uma ameaça profética: matar um herético seria desencadear na terra uma guerra sem tréguas. Os partidários da coação alegam inutilmente os direitos da verdade e a necessidade de a proteger contra o erro. Ora, essa luta que os cristãos têm para estabelecer os seus valores, a sua cultura, a sua verdade, ela acaba descambando para seríssimos problemas. E nós temos visto isso de uma forma mais escancarada, como foi aqui esta pena de morte para uma pessoa, o Prisciliano, lá no IV século. Ela tem situações mais sutis que, inclusive, estamos vendo agora. Recentemente, um pastor evangélico conhecido no Brasil teve um embate com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É a questão da vaga, aquela vaga destinada a um evangélico, um terrivelmente evangélico. E o pastor disse o seguinte: ele, o ministro do Supremo, não sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vá quebrar nada, não tem nada a ver com isso, mas a pressão sobre isso é gigante. Ou seja, um pastor ameaça com o seu poder, ameaça com a sua influência eleitoral um ministro do Supremo Tribunal Federal. Jesus diz na terceira bem-aventurança que felizes são os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Então a história da igreja ela está alicerçada ou calcada em muitas ocasiões pela igreja em total descompasso com essa bem-aventurança. A igreja perseguiu, a igreja matou as pessoas, a igreja massacrou hereges, e não foram poucos. A história da igreja está manchada pelo sangue de pessoas que com ela não concordaram. E no presente nós temos esses embates, quando os crentes, os cristãos, se envolvem na política e se esquecem de que a palavra branda desvia o furor e que a mansidão é uma das características do cristão. A bem-aventurança que diz que são felizes os mansos, porque herdarão a terra, ela foi proferida naquele sermão por Jesus, e Jesus, na verdade, ele evocava o Salmo 37, que você pode ler aí com cuidado, é um salmo maravilhoso. Ali no Salmo 37, nos versículos 7 a 11, o salmista diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O cristão, aquele que é do povo de Deus, deve descansar no Senhor, esperar no Senhor, ou seja, estar tranquilo, na mais perfeita mansidão, e não estar preocupado com aqueles que são considerados os inimigos do povo cristão. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. Deixa a ira, diz o Salmo aqui, abandona o furor, não tem impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos, diz o Salmo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Portanto, Jesus não estava trazendo uma novidade para aqueles que são
do povo de Deus. Jesus estava apenas recordando para aqueles seus discípulos e aquela multidão que estava à sua volta, justamente o Salmo 37. Descansar, não ficar olhando para a iniquidade dos outros e saber que a justiça de Deus é Ele que fará. Arthur Pink vai dizer para nós o seguinte: deve-se ter em mente que nessas bem-aventuranças, Nosso Senhor está descrevendo o desenvolvimento ordenado da obra da graça. É a escada. As bem-aventuranças, elas são chamadas de a escala do cristão, da graça de Deus conforme ela é realizada em nós, experimentalmente na alma. E ele diz: primeiro existe a pobreza de espírito, uma sensação da minha insuficiência e vazio. Se eu tenho essa sensação de insuficiência, de vazio, se eu reconheço que sou um pecador, dificilmente eu vou estar com um chicote na mão para resolver os meus problemas às chibatadas. A minha atitude será outra. Em seguida, continua aqui Arthur Pink, ao luto pela minha condição perdida e tristeza pela abominação dos meus pecados contra Deus. Em seguida, na ordem da experiência espiritual, vem a humildade da alma. Essa situação de estarmos tranquilos com Deus, confiando na sua operação e não na nossa, é o terceiro degrau da escada. Depois que eu percebi minha insuficiência, minha incapacidade, que eu joguei o chicote fora, eu chorei por tudo que está acontecendo com os outros, comigo, realmente estou comovido com essa situação, eu agora adquiro aquela confiança, aquela serenidade de saber que Deus está conduzindo as coisas. Jó disse: Deus o deu, Deus o tirou. Essa confiança do cristão em qualquer circunstância de sofrimento, ela é importantíssima, ela é o terceiro momento do cristão. Por outro lado, essa terceira bem-aventurança, que é justamente a mansidão, é o primeiro momento, é o primeiro degrau da escada que outras pessoas estarão observando na minha vida como cristão. Porque ninguém viu no meu interior aquela sensação de insuficiência e vazio, e ninguém me viu chorando por isso. Ninguém me viu chorando pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, pela opressão do povo. Mas agora as pessoas vão perceber a minha mansidão. Elas vão saber se eu realmente sou manso ou não. Porque essa mansidão, ela não está apenas no interior da pessoa, mas ela também se projeta para o exterior e todo mundo vê. Mas o que essa mansidão do cristão não é? O que Jesus está dizendo ali que não é? Mansidão não é sinônimo de indolência. A pessoa fica parada, não reage, não transforma a vida, não procura transformar a sociedade. Mansidão não é também tibieza, não é temor, não é medo. A pessoa que é manso, o cristão manso, como tantos mártires dos primeiros séculos encaravam os seus algozes, os seus carrascos, com a cabeça erguida, cantando hinos. Homens e mulheres corajosos, mas mansos, isso causa um impacto nas pessoas que ainda não compreenderam o que é cristianismo. Mansidão também não é aquela atitude de um compromisso a qualquer preço, paz a qualquer preço. Eu não posso, por querer a paz, simplesmente compactuar com o erro. Eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de levantar a minha voz e dizer quais são os critérios do cristianismo, o que não impede de que eu me mantenha em perfeita calma e tranquilidade. A mansidão também, e isso deve ser relevante, não é uma questão meramente externa, porque muitas pessoas já são vocacionadas a ter calma. Isso é um talento natural. E as pessoas admiram essa mansidão. Mas a mansidão, ela tem que estar no interior do indivíduo.
Então, muitas vezes você pode dizer, puxa, mas é muita exigência de Jesus para comigo, porque já não basta que eu tenho procedido calmamente em todos os problemas, e Ele ainda quer que eu esteja calmo no meu interior. Pois é isso mesmo. Não seria de forma diferente? Porque se a pessoa que é mansa, ela é feliz, como eu seria feliz sendo manso por fora, mas me comendo por dentro de raiva e de angústia? Portanto, a mansidão, ela que Jesus prega como aquela que traz felicidade, é uma mansidão também interna, especialmente dentro da pessoa, e essa mansidão se reflete para o exterior, ela se reflete e outras pessoas veem. A mansidão, ela pode ser interior e deve ser, em primeiro lugar, porque ela é um dom do Espírito Santo. É Deus quem coloca, é Deus quem nos faz querer e é Deus quem opera para que esse nosso querer se realize. A mansidão significa um autocontrole. Eu preciso de realmente estar no comando da minha vida. A mansidão é indulgência, a mansidão é uma virtude social. Márcio Dias Guarda diz o seguinte: só quando soubermos utilizar o poder combinado com a brandura, experimentaremos a tranquilidade da posse de nós mesmos, acima dos impulsos. A combinação do poder com a brandura. A combinação da minha força física com a brandura. A combinação do meu poder político, meu poder econômico com a brandura. É só em situações como essa, onde eu venço os meus impulsos, que eu experimento a tranquilidade e a posse de mim mesmo. É por essa razão que Martyn Lloyd-Jones diz que a mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. A pessoa que é mansa, essa mansidão que Jesus prega, que é uma mansidão que nos traz felicidade, é uma mansidão que nos dá o autocontrole e que provém do Espírito Santo, essa mansidão nos torna pessoas, homens e mulheres seguros. Nós sabemos para que viemos e para que estamos aqui vivendo em qualquer situação. E ao estarmos seguros, nós temos um ponto de vista a nosso próprio respeito, que é o seguinte: sou um homem corajoso, sou uma mulher corajosa, eu sou tranquilo, eu sou manso, eu resolvo as coisas de uma forma pacífica, eu resolvo as coisas sem gritos e sem lutas, e por isso mesmo, esse meu ponto de vista que me faz e que me move, que me faz realizar as minhas ações, esse ponto de vista, essa opinião que eu tenho de mim mesmo, é que vai refletir na conduta que eu tenho em relação ao meu próximo. Arthur Pink vai nos dizer o seguinte: mansidão também é um aspecto intrínseco do fruto do Espírito, que é trabalhado e produzido por meio do cristão. É aquela qualidade de espírito que se encontra naquele que foi educado para a brandura, pela disciplina e pelo sofrimento, e trazido à doce resignação à vontade de Deus. Quando em exercício, é aquela graça no crente que o faz suportar com paciência os insultos e injúrias, que o torna pronto para ser instruído e admoestado pelo menos eminente dos santos, que o leva a estimar os outros mais do que a si mesmo. E isso o ensina a atribuir tudo o que há de bom em si mesmo à graça soberana de Deus. Moisés sai fugitivo do Egito e vai viver no deserto. Ali ele encontra uma moça, e essa moça que o encanta é filha de um homem chamado Jetro. Jetro não era do povo de Deus, mas Jetro tinha Deus no coração.
Jetro era um homem manso, era um homem organizado, era um homem pacífico. Nós vemos isso não só pelo que Moisés, o que aconteceu com Moisés nesses 40 anos que ele passou ali na casa de Jetro, mas pelo futuro, pelas orientações que Jetro lhe deu. Nós vemos isso na palavra de Deus. E nessa convivência com Jetro, Deus fazendo de Jetro um professor para Moisés, e Moisés o respeitando como sogro, nessa convivência Moisés se torna um outro homem. Em primeiro lugar, Moisés se tornou um homem que não tinha mais confiança em si próprio. Ele havia perdido essa confiança. Ele viu o resultado da sua falta de mansidão, ele viu o resultado da violência por ele praticada, e ele já havia perdido as esperanças de ter um significado relevante nesse mundo. Quando Moisés então é chamado ali naquela sarça ardente, e Deus lhe diz que ele tirasse as sandálias, porque a terra em que ele pisava era terra santa, ou seja, assim como era o costume egípcio de tirar as sandálias perante as divindades, Moisés agora sabe que está perante a divindade, que é o Deus Todo-Poderoso do seu povo. E nesse momento, Deus diz para ele ir até o Egito, que ele vai tirar o povo dele agora do Egito pelas mãos de Moisés, sem violência. Agora Moisés diz, olha, mas eu não sou nada. O Moisés agora é um humilde em espírito. Quantas vezes Moisés deve ter chorado no deserto, se sentindo alguém derrotado, alguém que não cumpriu a missão? Quantas vezes Moisés imaginou, puxa, se eu tivesse ficado no Egito, não tivesse matado aquele egípcio, eu era o filho da filha do faraó. Provavelmente seria eu o faraó nessas circunstâncias. Mas Deus tinha uma missão importante para Moisés, que era levar Moisés a ser o líder de um numeroso povo que iria atravessar o deserto por 40 anos. E a primeira condição que Moisés precisava ter era a mansidão. Essa é a primeira condição que um cristão precisa ter, a mansidão. Se nós não tivermos mansidão, e para termos a mansidão nós temos que ser humildes em espírito, nós temos que ter experimentado essa descrença em nós mesmos, nós temos que reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. Nesse momento eu choro a segunda bem-aventurança, agora me vem a terceira bem-aventurança. Esse é o ponto em que eu começo a interagir com outras pessoas e eu começo a ser visto e a minha influência começa a se fazer valer dentro do meu ambiente. Assim Moisés agora vai para o Egito, mas ele vai como um homem manso. Ele ali afronta o faraó. Ele então, seguindo o que Deus diz com toda tranquilidade, com toda calma, Moisés não deu chicotada em ninguém. Moisés não disse que ele era um religioso muito forte, que o faraó que o respeitasse. Moisés não deu facada em ninguém. Moisés simplesmente disse o que Deus estava mandando que ele dissesse. E Deus agora lhe deu uma carga imensa. Ele saiu com cerca de pelo menos 2,5 milhões de pessoas por um deserto onde não havia hotel, um deserto onde não havia estalagens, um deserto onde não havia pousadas, um deserto onde não havia água, um deserto onde não havia comida, e um povo reclamando e pedindo para voltar, e Deus agindo, e Moisés naquela situação em que vivia, liderava o povo com mansidão. A ponto de, no livro de Números, no capítulo 12, versículo 3, se dizer de Moisés o seguinte: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão não é algo normal na vida de ninguém. Ela é um fruto do Espírito Santo. Essa mansidão que Moisés teve, que era uma mansidão interior e se projetava para o exterior, é fruto do Espírito Santo. Mas você pode me dizer o seguinte, e eu já disse muitas vezes para mim mesmo:
Mas como é que eu vou ser manso se nem querer ser manso eu quero? Como é que eu vou ser manso se eu quero ser, mas não consigo? Lá no livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte: olha, Deus é que opera em vós o querer e o efetuar. É com base nessa passagem que Ellen White faz uma constatação que para mim foi um bálsamo para que eu pudesse entender essa questão da mansidão na minha vida, da necessidade que eu tenho, por exemplo, na minha profissão, de ter os embates necessários pelos direitos dos meus clientes com juízes, promotores, com escrivão, o advogado da outra parte, enfim. E mesmo assim me manter uma pessoa tranquila, mansa para resolver os problemas. Olha o que ela diz, o seguinte: muitos perguntam como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral. É escravo da dúvida e controlada pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar, só precisa compreender a verdadeira força de vontade. Essa é uma descrição que ela faz da nossa situação. Desejando, pelo menos, aparentar alguma coisa de cristão, aparentar essas virtudes do cristão, nós não conseguimos, por essas razões todas que ela apresenta aí. Mas ela vai concluir dizendo: este é o poder da escolha, que governa a natureza do homem, o poder de decidir, escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar as suas afeições a Deus. Mas você pode escolher servir a Deus. Existe uma pergunta no meio cristão que deságua naquela célebre celeuma que existe entre calvinistas e arminianos. Mas a questão é o seguinte: será que eu tenho como fazer alguma escolha? Será que eu tive em algum momento a escolha pelo bem, que eu achei que eu podia, eu acho que eu fiz a escolha pelo bem? Olha, nem essa escolha, eu creio, nós podemos fazer. Nós não temos essa capacidade de escolher fazer o bem. A única coisa que nós temos a fazer é escolher servir a Deus. Então, se eu olho, eu fico ali com uma inveja de um cristão que é manso, que discute as coisas de uma forma serena, obtém bons resultados, e o que esse camarada faz, eu quero fazer também, mas eu não tenho nem como querer ser manso. Então eu escolho servir a Deus, e eu digo: olha, meu Deus, eu quero te servir. Faz a obra que eu preciso, sei lá, faz alguma coisa na minha vida. Então ela diz: mas você pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe a sua vontade. Senhor, está aqui a minha vontade, opera na minha vontade, faz com que eu queira, porque nem querer eu quero. Ele então operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele, e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. A grande tragédia nossa como cristãos é que nós vemos os grandes ideais que Jesus Cristo nos propôs no Sermão da Montanha, e nós queremos que isso se realize em nós por nós mesmos. Nós achamos que nós podemos querer isso, que nós podemos fazer isso. Mas a palavra de Deus diz não. Ele é o que opera em vós o querer e o efetuar. Nós não temos a capacidade sequer de querer.
Então esse é um momento que eu te convido, porque eu tenho convidado a mim mesmo. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou falando isso para mim mesmo. Olha, entrega a tua vontade, deixa que Deus movimente o seu querer. E Ele vai também movimentar o efetuar. Jesus Cristo nos chama para sermos pessoas mansas e pacíficas. Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Deus quer nos dar é paz. Mas a paz que Ele quer nos dar não é a paz que provém da guerra. Não é o fato de eu ser o mais forte, não é o fato de eu ser o mais rico, não é o fato de eu ser o mais inteligente, o intelectual da cidade que vai me trazer paz. A paz vem quando tudo isso, sobre tudo isso está a base, que é a aceitação da orientação divina. E deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando eu penso que vou ter paz porque eu ganhei a guerra, isso é uma forma mundana de se obter a paz. E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. Só um homem manso tem descanso na alma. Uma pessoa que não tem essa mansidão interior, essa tranquilidade, essa confiança em Deus, ela não tem paz na alma. Eu espero que essas reflexões que eu tenho feito sobre o Sermão da Montanha sejam úteis para a sua vida como tem sido para mim. Finalmente, eu gostaria de te pedir algumas coisas. Primeiro, que você compartilhe o vídeo com os seus amigos, se você gostou. E que você se inscreva no canal para que eu possa dar prosseguimento a este projeto. E finalmente, dê um like aí no vídeo. Um abraço e até o próximo.